Escolher a fonte certa é a coisa mais importante para você ter um PC equilibrado, com menos erros, com menos crachamentos, tela azul e outras coisas que atrapalham muito o desenvolvimento e produção. Quer ter um PC bom? Escolha a fonte certa. Fala galera do YouTube, CP aqui na área trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou ensinar para vocês ou tentar dar algumas dicas de como você deve escolher a sua fonte. Mas eu não quero me ater em números, eu quero te dar a dica para você mesmo saber escolher corretamente a sua fonte. Eu acho que o grande problema das pessoas no Brasil é que eles ficam dando tudo de mão beijada e o cara não consegue pensar com a sua própria cabeça. O que a gente tem que ensinar as pessoas é pensar com sua própria cabeça, ter o próprio raciocínio e chegar nos seus próprios resultados. Essa é uma coisa que eu tendo fazer neste vídeo, tá bom? Bom, existem vários sites que têm calculadora para descobrir qual que é a fonte certa para o seu PC. Eu estou com um aqui, muito conhecido, que chama calculadora de fonte de alimentação, e você vai colocar aqui a sua CPU, qual que é o modelo, qual que é a placa de vídeo. Eu não vou mostrar isso aqui para mim, porque isso aqui para mim não é útil, tá? Eu fiz alguns testes nele e eu acho que ele é muito modesto nos seus resultados, ou seja, a fonte que ele fala que a gente precisa, não é, ela precisa de uma fonte mais parruda, né? Então ele sempre fica apontando por baixo. Se você precisa de uma fonte de 500, você fala que tem 300, tá bom. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses sites, né? É um site muito bom que pode ser usado, com certeza, para nos dar um parâmetro, mas a gente não precisa ficar preso nele. A gente pode raciocinar pela gente mesmo e chegar a um determinado resultado. Bacana? E como você sabe, a fonte é uma das coisas mais importantes dentro do PC, né? Então, se você não tem uma fonte bacana, você vai ter muitos problemas aí no seu PC, tá? Então é importante você ter uma fonte interessante, parruda, que aguente o seu sistema. Bacana? E a pergunta é, quantos watts eu preciso, né? Então eu nem vou falar aqui de fonte chinesa, fonte americana, eu não vou entrar nessa fonte, tá? Eu nem vou falar de fonte real ou virtual, nada disso. Eu quero falar de quantos watts você precisa, tá bom? Então, a gente precisa entender que um computador precisa de alimentação e a alimentação ela é dada pela fonte, bacana? Uma coisa que é muito importante você entender antes de comprar a sua fonte é isso aqui. Então, quanto maior a potência da fonte mais potente, abastece mais equipamentos. Isso aqui você já sabe, né? Então, se você tem uma placa de vídeo, você precisa de uma fonte melhor. Você precisa de um processador mais potente, precisa de uma fonte melhor. Isso aqui você já sabe. O que não te contaram é que se a fonte aumenta a potência, aumenta outras coisas também, tá? Então, se você aumenta a potência da sua fonte, você terá mais gasto de energia elétrica. Sua conta de luz vai, ó, subir, tá? Se você aumenta a sua potência da fonte, você terá maior nível de ruído. Se bem que as fontes de hoje em dia, eles estão trabalhando bem o ruído, estão conseguindo diminuir bastante o ruído nos computadores modernos. Mas se você lembrar um tempo atrás, as fontes antigamente mais potentes eram barulhentas, pareciam uma zureta de abelha, que eu vou falar com vocês, né? E, lógico, o motor tá trabalhando mais, ventoinha tem que arejar mais, então o barulho é mais comum. Hoje em dia a gente tem mais fontes silenciosas por causa da tecnologia que evoluiu. Nós temos também um maior preço a cobrado. Quanto maior a fonte, maior preço a ser cobrado. Outra coisa interessante também se dizer, a necessidade de dissipação de calor, ou seja, se sua fonte trabalha mais, logicamente você precisa de um ventilador maior ou então pelo menos um ventilador mais eficiente para poder dissipar esse calor que ela está gerando ali dentro, tá bom? Outra coisa é que se você tem uma fonte mais potente, a chance de DRMA é muito grande. Por isso que eu quero te falar uma coisa muito importante. Então, voltando comigo aqui. Se sua fonte é muito potente, não fica comprando fonte meia boca não. Por quê? A chance de DRMA é grande. A fonte, quanto mais potente é ela, mais ela trabalha sob estresse. E se você tem uma fonte Xing Ling, a chance de dar BO é grande. Por isso eu recomendo você comprar uma fonte de marca, para que quando ela esquentar demais, né, ela chegar numa potência demais, ela consiga segurar os clocks altos, né? Bacana. E existem alguns sites, até mesmo do YouTube, né,
que fazem teste de fontes. Aí você pode ficar atento, a galera testa várias fontes e vai dizer para você se a fonte é boa ou não. E existem fontes com preço até legal que são muito boas, tá bom? Então volta comigo aqui. Beleza, CP, entendi. Fonte maior, mais dinheiro eu gasto para pagar a luz e para pagar a fonte. Bacana. Mas eu quero saber o seguinte, CP. Que fonte eu compro? Depende da sua atividade. Depende do que você vai fazer. Tem gente querendo montar PC game aí para usar para escritório. Cara, não faça isso, tu vai perder dinheiro, tá? Ah, CP, eu quero montar um PC game porque ele vai dar conta de trabalhar em tudo que eu fizer. Se você colocar um PC, um SSD em qualquer PC, ele vai fazer tudo que você tem que fazer num PC game, tá? Se for para escritório, tá? Então, olha só, dependendo do que você for fazer, você não precisa de um PC de edição e nem um PC de game, tá? Então, você vai montar um PC para quê? Qual tipo de uso que você vai fazer? Ah, você vai estudar, você vai apenas abrir e-mail, assistir vídeo no YouTube, você tá ali para lazer, você vai conversar com seus amigos ali no sistema online, ou você vai trabalhar em outras coisas mais complexas. Para que você quer um PC, tá? Então, dependendo do tipo de uso, a fonte sua vai mudar, tá? Por exemplo, hoje em dia, se for para escritório, eu pego esses PC pequenininhos. Hoje tem uns PCs miudinhos que a gente carrega na mochila. Lá no trabalho você tem um monitor, conecta no monitor, já está funcionando. Você leva para casa, tem no monitor seu. Então é um PCzinho pequenininho, que são os PCs mini, né? Que a Dell também tem ótimos PCs. Inclusive eu trabalho nesse modelo lá no serviço, né? Esse aqui, no meu serviço eu trabalho com esse aqui, ó, com o Dell, tá? Então, dependendo do que você fazer, você não precisa de fontes grandes. Uma fonte miudinha que tem ali na tomada e já serve para você, tá? Não, CP, o meu computador não é para escritório, não é para trabalhar no Office, não é para internet, não é para assistir vídeo, é computador para trabalhos pesados. Que trabalhos pesados são esses? Eu já mostrei logo essa foto aqui com essa rajada de fogo aí para vocês entenderem que o negócio é quente para encardir. Então, se você montar um PC parrudo, você vai montar para quê? Computadores games, para jogar games modernos, não games antigos, porque games antigos até notebook sem placa de vídeo roda. Eu estou falando de games novos com gráficos avançados, precisa de que computador game. Computador que serve para edição de foto e vídeo precisa sim de uma fonte boa. Se você quiser montar um computador para modelagem e design, também precisa de uma fonte boa. Um computador para programação de games, com certeza. Um computador de servidores, ixi, como que precisa de uma fonte boa, né? Então, essas coisas, esses tipos de computadores que trabalham com serviços pesados, sim, você precisa de uma fonte muito boa, porque você vai precisar de um processador bom e você vai precisar de uma placa de vídeo e, logicamente, esses dois integrantes vão consumir energia elétrica e você tem que ter um dispositivo que ceda energia elétrica para eles. Tá bom, mas como que funciona o cálculo da potência de cada equipamento que eu tenho no meu computador? Como é que funciona esse cálculo? O cálculo, na verdade, é bem simples, pessoal. Funciona assim. A sua placa de vídeo, ela consome de 50% a 60% do consumo total do PC é a placa de vídeo, tá? Vou repetir. A placa de vídeo, só a placa de vídeo, consome 50% de toda a energia do seu PC. Só a placa de vídeo, né? Se você não sabia disso, agora está sabendo. É um absurdo de consumo energético, né? Muito grande. Então, uma placa de vídeo, ela consome muita energia elétrica, né? Muita energia elétrica. Então, sim, você precisa de uma fonte que forneça, né, um sistema parrudo para essa placa de vídeo. E o restante do sistema, do computador inteiro, o resto do computador inteiro, processador, placa-mãe, memória, né, até a própria fonte, ali o seu water cooler, o air cooler, tudo que você tiver, vai consumir mais 50%. Então, 50% da energia elétrica, da potência da sua fonte vai servir só para a placa de vídeo, tá? CP, eu não sabia disso. Pois é. Tem 3 integrantes que consomem muito energia no seu sistema de computador. O primeiro é a placa de vídeo, né? Nós temos também o processador e nós temos também a nossa querida placa-mãe, que são
A placa-mãe é onde tudo está interligado, então ela consome muita eletricidade, tá bom? E tudo que você está usando no seu computador está consumindo eletricidade. Um SSD, uma luz, uma ventoinha, tudo está consumindo energia elétrica e quem está servindo essa energia elétrica é a sua fonte que está servindo essa energia. Então, você tem que pôr na sua cabeça o seguinte: eu preciso de um sistema onde a minha fonte garanta 50% de energia para a placa de vídeo e ainda sobre mais 50% para o restante de tudo, tá? É isso que é um sistema, né, de um computador, né, hoje em dia, né? Bacana? Tá, CP, ainda não entendi. Você falou que 50% da energia da fonte vai só para a placa de vídeo, mas como é que eu vou fazer esse cálculo? É muito simples, você vai entender agora. Se você for no manual da placa que você quiser comprar, hoje em dia, graças a Deus, a gente consegue olhar as características da placa antes de comprar. Inclusive, você pode acessar o manual antes de comprar. Você vai ver lá o consumo da placa de vídeo. Por exemplo, no caso dessa queridona aqui, que é o sonho de consumo de muitas pessoas, que é a nossa, né, 4090, GeForce RTX 4090, ela, quando estiver estressada, não é em qualquer momento, quando ela estiver estressada, jogando aquele jogo pesado, 4K, botando os efeitos no talo, botando o Ray Trace no talo, botando ali todas as imagens no talo, você vai estressar a placa de vídeo, não vai? Ela vai precisar de energia para consumir, tá? Se você estiver usando um Word, é lógico que ela não precisa de 400 watts, tá? Ela tem um pouquinho. Agora, quando você aciona o jogo, a ventoinha começa a rodar para resfriar todo o sistema, né? A sua placa de vídeo começa a processar as imagens, gerando o quadro, e aí sim ela vai precisar de energia elétrica. Então vamos supor que você está jogando um jogo, né? O nosso querido Rich Black Wukong lá, que eu estou jogando aqui também no canal, você está jogando ele em 4K, né? Tudo no máximo, tá com Ray Trace. E aí você está vendo que a placa de vídeo está consumindo 400 watts. Esses 400 watts é 400 watts só da placa de vídeo. Lembra que quando a placa de vídeo está estressada, tem gente ajudando ela. E como você sabe, a placa de vídeo não trabalha sozinha, né? A placa-mãe, o processador, a sua memória, o seu SSD, todo mundo está trabalhando e vai precisar dos outros 50% da energia que está faltando, né? Então, esses 400 watts a mais vai vir para o resto do PC. Então, você tem ali 400 só da placa de vídeo e 400 do PC. Então, total, 800 watts. Aí você fala, CP, quer dizer que quando a placa consome 400, é porque o restante também está pedindo 400? Se não tiver gargalo, é mais ou menos assim que funciona o cálculo. Por isso que no anúncio a galera coloca isso aí, ó. Fonte recomendável. A fonte recomendável é uma fonte de 850 watts, ainda está sobrando 50, tá? Então a fonte recomendada é 850 watts. Aí você fala assim, CP, é o recomendável, mas eu posso precisar mais disso? Claro! Vamos supor que você pôs mais periféricos no seu PC. Você pôs mais luz, mais ventoinha, mais aqueles autocooler com água, umas bombas. Aí é lógico que você vai precisar de mais energia elétrica, né? Então sua fonte tem que ser mais potente. Ah, você colocou duas placas de vídeo. Colocou duas placas de vídeo? Então o cálculo é mais ou menos assim. 400 de uma, 400 de 800. Mas o computador está subindo também. Pega ali mais uns 500, né, do computador, aí sua fonte precisa de umas 1.500 watts por aí para poder sustentar todo esse sistema aí. Bacana? Então é mais ou menos assim que faz o cálculo. Ah, tá, CP. Então o cálculo médio funciona assim. Eu pego a placa de vídeo e calculo. 50% é dela, o restante é os outros 50%. É isso mesmo. Se sua placa de vídeo está precisando de 200 watts, o restante do PC precisa de mais 200. Então uma fonte de 450, 500 já vai te atender bacana. Sempre põe a mais, uma gordurinha a mais, para poder o sistema ficar confiável, tá? E é por isso que eu não gosto muito daqueles sites. Aqueles sites a gente vai registrando as coisas ali, né? E acaba que ele fala um valor e o valor ainda tá pouco, né? Porque temos outros fatores que tem que analisar no PC. Bacana? Tá bom, CP. Entendi a aula muito bem. Agora, você me disse que o computador, ele gasta muita energia elétrica.
Cara, como que eu sei o quanto de computador gasta? Simples demais, vem comigo. O consumo de eletricidade de uma fonte. Então, o que consome energia elétrica no seu computador é a fonte. Tudo está ligado nela, tudo sai dela. Então, é ela que vai ser o nosso parâmetro de medida de eletricidade, tá bom? Supondo que você tem uma placa de vídeo que consuma 30 watts, tá? E você tem uma placa-mãe junto com o restante consumindo mais 300. Então, você tem a placa de vídeo, 50%, 300. E aí você tem o restante do PC que completa os outros 50% com mais 300 watts, né? 50 a 50. Então, só da placa de vídeo, 300 watts. O restante do PC, mais 300 watts. Ao total, você vai ter um consumo de 600 watts, concorda? Beleza, esse é o consumo de potência que você vai precisar quando você estiver estressando o seu computador. Esse é a quantidade de watts que você vai precisar. Aí vamos supor que os momentos em que você está estressando o seu computador, nem sempre você está estressando, por exemplo, se você estiver no Word, ele não vai consumir isso, tá? Ele vai consumir bem pouquinho. E como você sabe, 600 watts é a mesma coisa de 0,6 kW. Então, eu divido por 1000, né? Porque 1 kW é 1000 watts. Divide por 1000, 0,6. Cálculo básico de matemática. Bom, vamos supor que você use o seu computador para jogar 2 horas todos os dias. Então você só joga com o computador 2 horas. O restante você trabalha, faz atividades leves. Eu nem vou considerar essas atividades aqui não, tá? Vou desconsiderar. Vou considerar só a parte que você está jogando. É claro que aumenta o consumo se eu considerasse os outros momentos, mas eu vou considerar só a parte que você está jogando. Vou supor que você só usa o computador para jogar durante 2 horas por dia. Beleza. Aí você vai fazer o cálculo assim, ó. Você vai pegar os 0,6 kW, vai multiplicar por 2 horas, porque só usa 2 horas todo dia. E, claro, o mês tem 30 dias. Então vai dar aí para vocês 36 kW. Aí você vai ir lá na conta de luz sua e vai ver quanto que a sua operadora cobra por quilowatts. No caso da minha cidade, que é uma das mais caras do Brasil, cobra 1,5. Então você vai multiplicar, né? Na minha cidade aqui cobra 1,5 reais por quilowatts. Eu vou multiplicar esses 36 pelos 1,05, que vai dar 37,8 reais, tá? Ou seja, se eu jogar neste computador durante 2 horas, todos os dias, né? Eu vou pagar uma conta de 37 reais, 38 reais, tá? Durante 30 dias. 30 dias, não esqueça disso, não é só num dia não, é 30 dias, tá? Supondo que eu faça outras atividades, além de jogar. Vai aumentar, claro, um pouquinho ali do consumo, não é tão grande como é jogar, mas vai aumentar. Vai liberar os 40 reais. Bacana? ACP, e se eu colocar 2 placas de vídeo? Provavelmente vai dobrar a conta, vai ser 80 reais. Se eu colocar uma placa de vídeo mais potente, vai aumentar o valor da conta, porque você aumentou a potência, tá? Entendeu? Tá entendendo como que funciona a matemática das questões? É assim que funciona. E eu vejo que quase ninguém explica isso na internet. Não basta escolher, eu vou pegar uma fonte de 1500 watts e vai ficar, ó. Meu querido. E a conta de luz, como é que fica? Você tem energia fotovoltaica? Eu tenho. Mas será que você tem? Entendeu? Tem que olhar tudo para você fazer o cálculo. E o grande problema do brasileiro é que ele não faz cálculo, tá? Bom, CP, e se eu aumentar os meus periféricos? Aumenta o consumo elétrico. Claro, CP, eu quero colocar mais uns cooler que tem luz. Consumo de eletricidade, aumenta mais da fonte. Eu vou trocar para o i9, aumenta mais a fonte. Eu vou pôr 2 placas de vídeo, aumenta a fonte. Vou pôr um watercooler top com iluminação, aumenta a fonte. Botou mais um SSD, aumenta a fonte. Claro, tudo que você põe a mais no seu computador, você vai aumentar o consumo da fonte. Então você não pode olhar apenas a placa de vídeo e o processador e a placa-mãe. Tem outras coisas que consomem também. Por isso, eu recomendo sempre, quando você vai comprar uma fonte, sempre coloque a mais, para quando você fizer um upgrade,
o seu computador não arriar as pernas. Aí muita gente vai perguntar para mim, CP, o que acontece quando a fonte não dá conta do recado? Aí o bicho pega. Vocês estão vendo essa fonte aqui, ó? É muito raro acontecer isso nessas fontes modernas de hoje em dia. Isso era comum naquelas fontes de Xing Ling antigamente. Ela queimava o circuito, derretia, pegava fogo e podia dar incêndio e tudo. Isso acontecia muito, tá? E ainda acontece. Não é tão frequente. Bom, a primeira coisa que você tem que entender é que no local onde você for pôr o PC, você tem que ter um disjuntor bom. Não adianta nada tu tá com uma fonte de 1500 se o seu disjuntor é de 5 A. Vai dar merda, ele não vai aguentar sustentar essa fonte. Então é recomendável você fazer um cálculo de quanto de potência você precisa e saber o disjuntor certo para você usar, tá? Vamos supor que você trabalha sei lá, numa locadora game. Você tem 20 computadores games. É lógico que o disjuntor que você precisa pôr lá é violento, né? Ah não, CP, eu só tenho um computador. Então um disjuntor ali de 20 amperes é suficiente para sustentar todo aquele ambiente seu ali, as luzes, né? O computador, a impressora, ele é suficiente, tá? Ah, CP, eu tenho um computador, tenho dois computadores games, tenho um notebook. Aí você pode pôr um de 30 amperes, um disjuntor de 30 amperes. Não sei se dá dando para vocês entender, pessoal. Essas coisas ninguém pensa. Simplesmente compra e já instala e começa a dar erro, né? Quando você tem um computador e um disjuntor baixo, o que acontece? O disjuntor não tá sobrecarregado, não consegue fornecer a energia que você precisa. E aí o computador começa a fazer pequenas reações de mau funcionamento. Esses mau funcionamentos pode ser por fio terra ruim ou até mesmo um sistema elétrico ruim, né? Aí daqui a pouco o seu computador tá dando crachamento toda hora e você tá achando que é o computador. Não é, é sua energia elétrica que não tá dando conta do recado, tá? Ah, seu computador tá dando tela azul. É o disjuntor. Tá vendo? Tem umas coisas que a gente não pensa e tem que pensar antes de fazer as coisas, tá? Isso que eu tô alertando aqui para vocês. E quando a fonte não dá conta do recado, o que pode acontecer? Os circuitos sobreaquecem, podendo, né, derreter sistemas, derreter fios, pegar fogo, tá? É muito comum acontecer. Desarmar aplicativo ou jogo, de repente você tá jogando um jogo, tô lá no Elden Ring, o trem crashou, a tela cai e volta para a tela do Windows, né? Fonte não está dando conta, a energia está puxando demais e chegou num ápice que a fonte não deu conta e o jogo desarmou, tá? Também reiniciar ou desligar o PC, muito comum. Você está fazendo uma aplicação e o PC não dá conta, né? A energia não é suficiente, o PC desliga. Também acontece por causa de fonte. Fontes ruins, fontes Xing Ling, elas derretem circuito. Por quê? Elas não têm capacitores bons, ela não tem fios bons e também não tem chips bons e acaba não aguentando o calor gerado pela fonte e ele começa a derreter circuito, né? Como é o caso dessa fotinha aqui. Fontes péssimas, existem fontes péssimas bem baratinhas Xing Ling, que causa incêndio. Eu já vi fonte causar incêndio em apartamento. Eu já vi, se procurar na internet, você vai ver isso. Quando os bombeiros foram averiguar o que tinha causado o incêndio no apartamento, era uma fonte de computador, tá? Então, pessoal, são coisas muito relevantes que vocês têm que atinar, né? Não é simplesmente ir no site, minha placa de vídeo vai ser essa, meu fulano. Não, você tem que ter raciocínio, né? Simples. Eu vou colocar uma placa de vídeo 4060. A 4060, segundo o manual, precisa ali de 200 watts para ela. 200 watts. Bacana. Eu tô chutando, eu não sei não. Tem que olhar aqui no site, tá, pessoal? Bom, se a placa de vídeo precisa de 200 watts, então o restante do PC precisa de mais 200. Então eu ponho mais 100 de loja, né? Aí nós vamos uma fonte de 500, dá de boa, vai sustentar ali meu computador. Não, eu quero colocar uma 4070. Uma 4070 vai precisar ali de uns 300 watts, mais 300, então uma fonte de 650, 700 watts vai aguentar o seu sistema.
É simples, é só se você raciocinar. Ah, CP, eu quero pôr muito periférico, muita luz, vai aumentar o consumo, então tem que pôr um pouquinho mais de gordurinha para poder aguentar o sistema, tá bom? Entendido? Então é assim que a gente faz o cálculo da fonte ideal para o seu sistema. Eu particularmente estou querendo colocar uma fonte de 850 watts aqui no meu PC. Por quê? É uma fonte muito parruda ainda, tá? Mas por quê? Porque eu tenho muita coisa no PC, muita luz, muito circuito, câmera ligada, vários fones, gravador, entendeu? Então eu tenho que dar suporte para o PC a conseguir gerenciar todas essas entradas USB, simplesmente por isso. Mas talvez uma fonte de 600 para você já seja útil, uma de 500, então é assim que você tem que fazer o cálculo. É os componentes de cada coisa que você tem que importa para saber quanto que é a fonte necessária para você. Bacana? E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Até a próxima, valeu!